Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Aqui quem fala é Fábio Duarte, engenheiro e instrutor da SafeWork Engenharia. Hoje nós estamos trazendo mais um vídeo elucidativo, mais um vídeo introdutório para vocês a respeito de um assunto de segurança do trabalho. Vamos iniciar o vídeo. Senhores, o tema do vídeo de hoje é a norma regulamentadora 35, um item fundamental para a segurança das companhias de uma forma geral. Mas o que é a norma regulamentadora 35? A norma regulamentadora 35, ela regulamenta os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Então, nós estamos tratando de um assunto que é muito comum na realidade das empresas. O que nós podemos pontuar de importante nesse enunciado, que foi inclusive retirado do próprio texto da norma regulamentadora 35? Primeiro é que se fala em requisitos mínimos. Então, o que a NR35 estabelece, o que a NR35 preconiza, é o mínimo que pode ser feito em termos de segurança para trabalho em altura. Outro ponto que é preciso mencionar é a questão de que a norma vai se preocupar tanto com trabalhadores envolvidos diretamente na atividade, como trabalhadores que não estão envolvidos diretamente com a atividade. E isso pode ser entendido de forma simples, porque o trabalho em altura é um trabalho que requer uso de ferramentas que podem cair no trabalho em altura e ferir alguém que está passando no nível inferior. A própria queda do trabalhador em operação pode causar danos a outra pessoa, a outro colaborador que esteja passando no local. Então a preocupação da norma é com ambos os trabalhadores, ambos colaboradores. Vamos definir agora o que é trabalho em altura. Então, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, essa informação é importante para poder enquadrar o trabalho dentro da norma regulamentadora 35. E perceba que ele fala aqui em nível inferior onde haja risco de queda. Um ponto importante sobre essa definição é que ela faz menção a nível inferior com risco de queda. Por que é tão importante essa informação? Porque, por exemplo, o colaborador que trabalha no mezanino, que faz parte do mesmo andar, o mezanino não é um outro andar, faz parte do mesmo andar no qual ele se encontra, só que numa posição superior. Ele está num nível superior, mas existe risco de queda? Não. Então não se configura como trabalho em altura, a não ser que esse trabalhador que se encontra no mezanino esteja, por exemplo, fazendo um trabalho em uma escada ou um acesso com cordas que lhe posicione 2 metros acima do nível onde realmente existe o risco de queda, que é o nível do mezanino. Então, é importante essa informação. Quais são os exemplos tradicionais quando se fala em trabalho em altura? Nós temos trabalho em telhados, fachadas, escadas móveis, andaimes suspensos, escadas fixas, áreas confinadas, beirais e ancoragem crítica. Essa é uma visão geral dos exemplos que envolvem trabalho em altura. Outra informação valiosa é conhecer quais são os deveres do empregador e os deveres do empregado. Os deveres do empregador são garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas na NR35, assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, desenvolver procedimento operacional
para as atividades rotineiras de trabalho em altura, assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas na norma pelas empresas contratadas, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta norma. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. Quais são os deveres do empregado? Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas na norma. Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidência de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Aqui é preciso mencionar que o trabalhador possui o direito de recusa. Então, se ele identificar um risco iminente e grave, ele tem o direito de recusar continuar a tarefa. E aí ele vai procurar comunicar essa situação ao superior hierárquico dele e as medidas cabíveis terão que ser tomadas. Então, fique atento. O direito de recusa é importante. Vamos abordar agora um item muito importante na compreensão da norma regulamentadora 35, que é a análise de risco. Mas afinal, o que é a análise de risco? A análise de risco é um método eficaz no sentido de prever os riscos que o colaborador encontrará no local de execução. Isso permitirá o controle de tais riscos a fim de se evitar um possível acidente. Compreende a avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle. A análise de risco possui uma importância enorme na prevenção de acidente quando se fala em trabalho em altura. Por quê? Porque ela permite identificar os riscos aos quais o trabalhador está exposto. E dessa forma é possível administrar esses riscos, ou eliminando-os ou reduzindo. Outro item importante para a compreensão da norma regulamentadora 35 é a permissão de trabalho. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Então, quando estamos falando em atividades rotineiras, nos reportamos à análise de risco. Quando passamos a tratar com atividades não rotineiras, além da análise de risco, temos que considerar a permissão de trabalho. Ou seja, quando estamos lidando com atividades não rotineiras, além da obrigatoriedade da análise de risco, nós temos que considerar a obrigatoriedade da permissão de trabalho. Quais são as principais causas de acidentes? Falta de treinamento, falta de conscientização, falta de análise de riscos ou permissão de trabalho, falta de equipamento protetor coletivo, não aptidão para trabalho em altura,
falta de equipamento de proteção individual, EPI obsoleto ou de alguma forma inadequado, ato inseguro, condição insegura. Para o encerramento do nosso vídeo, nós vamos abordar agora qual é a importância do treinamento em NR35. Mas afinal, qual a importância do treinamento em NR35? Primeiramente, capacitar tecnicamente o colaborador, com o objetivo de eliminar ou diminuir os riscos inerentes ao trabalho em altura. Então, você possui um colaborador. Esse colaborador vai efetuar um trabalho, uma atividade acima de 2 metros do nível inferior, onde existe o risco de queda. Esse colaborador tem que estar capacitado, tem que passar por treinamento de norma regulamentadora 35, com duração mínima de 8 horas. Mais uma vez, o trabalho em altura requer trabalhador capacitado e a capacitação passa obrigatoriamente pelo treinamento de NR35. Outra informação importante é que o trabalhador, para ser efetivamente autorizado a efetuar o trabalho em altura, ele precisa da capacitação, mas ele também precisa de ter sido aprovado em exames médicos através do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Então, existem características que têm que ser avaliadas no trabalhador para que, de fato, ele possa entrar em uma operação de trabalho em altura. Bom, esse foi o nosso vídeo a respeito de trabalho em altura. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você precise treinar a sua equipe com relação à segurança no trabalho em altura, considere nos contactar e pedir um orçamento. Muito obrigado pela atenção e lembre-se, segurança nunca é custo, e sim investimento. Um abraço a todos.